Como realinhar a sua vida quando você está muito focado no passado ou no futuro? Ficar no presente é algo difícil quando você continua se concentrando no passado ou no futuro. E nesse caso, ambos são lugares improdutivos. O passado não pode ser mudado, por isso não adianta insistir em refletir sobre ele por horas ou dias seguidos. O futuro não pode ser controlado, por isso também não é inteligente ficar focado nele. Tudo o que você realmente tem é o agora, e fica difícil apreciar a beleza do presente quando você está distraído com o passado ou o futuro. Mas, abaixo você aprenderá como superar esses bloqueios mentais e permanecer no presente. Analise se as falhas anteriores estão te impedindo de seguir em frente. Muitas pessoas têm medo do fracasso. Às vezes, isso acontece porque elas experimentaram um fracasso passado ou testemunharam o fracasso de outra pessoa que teve um impacto negativo em suas vidas. Por exemplo, algumas pessoas temem que o casamento fracasse porque presenciaram o término do casamento dos pais. No entanto, como você sabe se o medo do fracasso está impedindo você de seguir em frente? Aqui estão alguns sinais a serem observados. Sinal número 1. Você procrastina na maioria dos projetos. Para alguns, procrastinar é algo causado pela apatia e a falta de motivação. Para outras pessoas, a procrastinação mascara o medo do fracasso. Cada pessoa possui um gatilho diferente que as faz adiar as coisas. Um exemplo é alguém que está se preparando para uma apresentação, mas está com medo de falhar, e assim essa pessoa faz isso inconscientemente. Se eu não terminar os slides, então não poderei fazer a apresentação, portanto não falharei durante a execução dela. Porém, isso também pode fazer com que você tenha mais responsabilidades e crie um ciclo interminável de dúvida que o mantém paralisado. Sinal número 2. Você está com medo de decepcionar os outros. Às vezes, as pessoas definem fracasso como decepcionar outras pessoas. É natural não querer decepcionar os outros, principalmente os mais próximos a você. No entanto, quando isso se torna algo que mantém estagnado, esse sentimento deve ser examinado. O medo de falhar com alguém pode ser tão destrutivo quanto o próprio medo de falhar em si. Seu medo pode até afetar negativamente sua carreira ou relacionamentos. Por exemplo, se você tem medo de decepcionar seu chefe por não ser um bom escritor, poderá encontrar desculpas para não entregar seu relatório. O problema é que, eventualmente, seu chefe ficará irritado e poderá criar uma má impressão sua como funcionário. Sinal número 3. Você diminui constantemente suas expectativas. Quando você tem medo de fracassar, pode acabar subestimando suas habilidades e realizações. Nesse contexto, falhar pode parecer algo muito maior do que realmente é, e também aquilo que definirá se você terá sucesso ou não. Se você falhou em algo, como todo mundo já fez em algum momento, pode ter começado a diminuir as expectativas das pessoas ao seu redor. Se você diz continuamente às pessoas que elas não devem esperar muito de você, é um sinal de que uma falha passada está mantendo você estagnado. Sinal número 4. Você fica doente. Muitas pessoas apresentam sintomas físicos de ansiedade ou estresse quando estão nervosas. Você também pode obter os mesmos sintomas se tiver um medo constante de falhar. De fato, os sintomas que você sente são os mesmos que você pode experimentar com qualquer outra fobia. Uma dor de estômago é um dos maiores sintomas a serem observados. A ideia de repetir um fracasso passado pode fazer você se sentir fisicamente doente. Você também pode sentir tonturas ou náuseas, dores no peito, sudores e tremores. Sinal número 5. Você se auto-sabota. Isso é quase como procrastinação, mas um pouco mais forte. Quando seu medo do fracasso é muito grande, você pode sabotar projetos ou relacionamentos antes que eles tenham sequer a chance de começar. Por exemplo, se você tem medo de falhar em um relatório para a escola, pode nunca o iniciar e acabar falhando de qualquer maneira. As pessoas que estão estagnadas por causa de falhas passadas sentem que é melhor nem tentar, pois temem que acabem fracassando de qualquer maneira. Perdoe suas falhas do passado. Às vezes, perdoar os outros por seus erros é mais fácil do que perdoar a si mesmo por algo que você fez. Para algumas pessoas, o fracasso é a coisa mais difícil do mundo de se perdoar. Se você quer seguir em frente, perdoar a si mesmo é algo que você precisa aprender a fazer. No entanto, isso não é algo fácil. Logo abaixo, você encontrará algumas etapas que te ajudarão a começar essa jornada. Comece processando suas emoções. Muitas pessoas que ainda se sentem culpadas por falhas do passado não tiram um tempo para analisar suas próprias emoções. Se você estiver com problemas para seguir em frente,
Revise uma falha passada que ainda o está incomodando e permita-se sentir as emoções que tem em relação a ela. Até que você reconhece e aceite os sentimentos que acompanham o fracasso, será difícil superá-lo. Em seguida, tente conversar com o seu eu crítico. Uma ótima maneira de fazer isso é escrevendo em um diário. Os seres humanos são muito críticos consigo mesmos e isso pode ser prejudicial para seus objetivos e para o futuro. Tente experimentar usar um diário para ajudar com isso. Existem várias maneiras de usar um diário para conseguir seguir em frente. Algumas pessoas acham útil escrever uma conversa entre elas e seu eu crítico. Isso permite que você veja como você é realmente negativo em relação a si mesmo e a seus desempenhos anteriores. Você também pode tentar fazer registros no diário semanalmente ou diariamente. Liste as qualidades que você gosta em si mesmo. Anotar pensamentos positivos também pode ensiná-lo a ser mais gentil consigo mesmo, principalmente quando você pensar em seus fracassos passados. Terceiro, você precisa parar de voltar sempre aos mesmos pensamentos. Por exemplo, se você passa o dia inteiro pensando em uma briga que teve com seu cônjuge, isso apenas te fará se sentir pior e não resolverá nada. Isso não quer dizer que todas as reflexões são ruins. Refletir intensamente pode ser útil se você precisar enfrentar um grande projeto, como escrever um artigo para seu chefe. No entanto, esse pensamento em excesso pode ser prejudicial à sua saúde mental e emocional quando o foco está nas falhas do passado. Muitas pessoas que cometeram erros optam por se concentrar neles, em vez de em qualquer outra coisa. Isso permite que a negatividade crie raízes e se prenda a você mesmo depois de ter decidido que não deseja mais pensar nos erros. O primeiro passo para superar esse comportamento é reconhecer que você está pensando demais. Você deve treinar sua mente para não ficar mais em um estado negativo de se concentrar em um fracasso passado. Comece a fazer isso ficando atento aos seus pensamentos. Quando você começar a se repreender por um erro cometido no passado, tente substituí-lo por um pensamento positivo sobre si mesmo. A princípio, esse experimento pode fazer você se sentir desconfortável. No entanto, com o passar do tempo, ficará mais fácil. Você deve se lembrar continuamente de que seus erros do passado não compõem quem você é. Só porque você falhou no passado não significa que você é uma falha como pessoa. Aprenda a aceitar quem você é e abraçar as coisas que não podem ser mudadas. Acalme-se, mesmo quando você estiver emocionalmente abalado. Você já se sentiu tão esgotado emocionalmente que acha que não pode fazer mais nada? Isso é chamado de paralisia emocional. É o que acontece quando uma pessoa passa por tantas angústias e problemas que seu espírito e cérebro não conseguem mais processar as coisas. Essa sobrecarga emocional é particularmente comum em pessoas que sofreram um trauma, mesmo que o trauma tenha ocorrido anos atrás. A boa notícia é que existem maneiras de resolver essa paralisia emocional e acalmar-se. Comece concentrando-se na sua respiração. Isso pode parecer simples, mas requer muita concentração e pode ser uma das melhores ferramentas para superar a paralisia emocional. Preste atenção ao seu corpo ao longo do dia. Quando você notar que seus músculos estão começando a ficar intensos ou seu estômago começando a ficar embrulhado, pare por um momento e concentre-se na sua respiração. Sinta seus pulmões, o peito se movendo enquanto inspira e expira. Visualize o ar entrando em seu corpo. Conte sua respiração enquanto faz isso e sinta a mudança que ela realiza em você. Uma razão pela qual muitas pessoas experimentam paralisia emocional é porque elas tendem a se comparar com os outros. Alguns até fazem isso diariamente. Comparar-se a outra pessoa nunca é uma coisa positiva e muitas vezes deixa você se sentindo inferior aos outros. Você pode até se sentir inútil quando deseja continuamente que sua vida seja igual à de outra pessoa. Só porque sua vida é muito diferente da de alguém não significa que você escolheu o caminho errado. A melhor maneira de parar de fazer isso é concentrando-se em sua própria vida tanto nas coisas que você ama quanto nas que deseja mudar. A principal causa da paralisia emocional é se preocupar com o futuro ou o passado. Se você não aprender a abraçar a incerteza, sempre terá dificuldade em aceitar falhas e passar por elas. É isso que o deixará preso em um estado de paralisia emocional. Lembre-se de que são os erros que lhe permitem crescer. Talvez um novo emprego ou relacionamento esteja cheio de incógnitas e dúvidas. No entanto, lembre-se de que essas novas experiências podem lhe ensinar muito sobre a vida e sobre você. Superar a paralisia emocional é difícil. No entanto, uma parte importante disso é trabalhar seus medos. Conquistar um medo é emocionante e revigorante, e muitas vezes faz você se sentir como se pudesse fazer qualquer coisa.
Você não precisa conquistar um grande medo. Por exemplo, você pode ter medo de altura, mas isso não significa que você precisa se inscrever em aulas de paraquedismo imediatamente. No entanto, você pode tentar outra coisa que envolva o medo de altura, como andar de roda gigante. Essas são pequenas maneiras pelas quais você pode enfrentar seu medo. Quando você faz algo que tinha medo, isso te fará se sentir fortalecido e no controle de sua vida novamente. Dicas para reorganizar sua mente. Se você é como a maioria das pessoas, teve um erro ou dois em sua vida. Talvez você tenha comido fast food durante o fim de semana depois de passar a semana passada praticando uma alimentação saudável. Talvez você tenha pego todas as suas economias de emergência e gastado em um item caro, como uma televisão, e assim como você pode cumprir seus outros objetivos, também pode estragar seus planos de viver no agora. A boa notícia é que você pode realinhar sua vida novamente. Aqui está como você pode fazer isso. Antecipe mudanças em sua programação. Embora você precise agendar coisas importantes, não programe seu tempo de maneira que você não possa parar para respirar ou fazer algo divertido. Por exemplo, se você planeja ir à academia 7 dias por semana, mas o seu parceiro surpreende com um evento especial, isso complicará sua agenda apertada. No entanto, se você projetou sua agenda com algum espaço em branco, planejando ir à academia apenas 4 ou 5 vezes nesta semana, então você sabe que pode tirar um dia de folga para gastá-lo com seu amor. Você não precisa planejar muito tempo vazio em sua agenda. Apenas algumas horas por semana podem fazer a diferença entre sentir-se estressado e ansioso ou animado com a vida e feliz com cada novo dia. A próxima coisa que você precisa fazer é examinar seus erros e procurar padrões. Por exemplo, você programou-se para acordar às 5 da manhã para poder chegar a tempo para as aulas matinais de yoga, mas acabou dormindo até às 7. Nesse caso, revise seu dia anterior e veja se consegue identificar o gatilho. Não será que aquela taça de vinho tarde da noite que deixa você com mais sono? Você fica acordado até muito tarde para assistir a sua série favorita. Essas duas coisas podem ser gatilhos que estão empurrando você para fora dos trilhos. Pense em como você pode mudar sua rotina para continuar cumprindo suas metas. Por exemplo, talvez você possa tomar um copo de vinho no jantar, em vez de tarde da noite. Talvez você possa economizar seu tempo assistindo nos fins de semana, quando não faz a aula de yoga de manhã cedo. Agora, você precisa manter seus objetivos sempre à vista. É natural que sua motivação diminua alguns dias ou semanas após o início de uma nova rotina. Talvez você queira praticar meditação diariamente, mas se sente cansado demais no início do dia para realizá-la. Para se lembrar de seus objetivos, crie um lembrete visual deles. Por exemplo, Joana tirou uma foto de si mesma relaxada nas férias e colocou como papel de parede de seu celular. Quando ela vê a foto, ela se lembra de que deseja ser tão tranquila e relaxada todos os dias, o que a motiva a retomar sua prática de meditação. Se você está tendo dificuldades para colocar sua vida nos trilhos, talvez seja hora de encontrar um parceiro de responsabilidade. Os clubes do livro, por exemplo, funcionam porque é um grupo de parceiros de responsabilidade. É o mesmo motivo pelo qual você acha mais fácil ir à academia ou participar do treinamento em grupo da sua empresa. Você sente vontade de aparecer para que outras pessoas em seu grupo vejam. Às vezes, essa responsabilidade pode vir na forma de aplicativos que o incentivam, como o SparkPay ou Mint. Ambos os aplicativos ajudam você a pensar nas escolhas que está fazendo e se essas decisões estão te deixando mais perto de cumprir suas metas maiores. Outra coisa que você pode fazer para se manter no caminho certo com o seu objetivo de viver no presente é organizar o seu ambiente. Assim como manter seus objetivos à vista, você deve organizar seu ambiente para que seja o mais positivo possível. Encontre coisas que o façam feliz e as mantenha à sua volta. Você pode usar uma foto da sua família, uma citação sobre a vida ou um brinquedo simples que o lembre de continuar usando a imaginação e continuar sorrindo. Lembre-se de que algumas pessoas se desviam da vida porque seus objetivos parecem muito grandes. Se você tiver esse problema, revise seus objetivos e torne-os mais gerenciáveis. Perder 24 kg parece algo desfavorável, mas se você definir uma meta de perder 2 kg por mês, se torna algo muito mais administrável. Como visualizar um futuro melhor? Muitas pessoas usam a visualização quando desejam atingir uma meta. Visualização se trata totalmente do poder do pensamento positivo. Dessa maneira, se você acredita que algo não dará certo,
então não dará certo. No entanto, se você optar por acreditar, poderá usar a visualização para olhar para um futuro incrível. Crie a vida que você deseja. Imagine que você quer viajar para Paris, mas há muitas coisas no seu caminho. Finanças, obrigações familiares e empregos podem impedir você de realizar seu sonho. Para usar a visualização para te motivar, comece se imaginando em Paris. Imagine os detalhes. Veja você em pé em frente à Torre Eiffel ou comendo um bolo em um pequeno café. Visualize a cena com todos os seus sentidos. Quanto mais você visualizar, mais clareza terá sobre o que deve fazer na sua situação atual para alcançar o resultado desejado. Dê pequenos passos e visualize cada um deles. Se você não pode ir a Paris porque não possui passaporte, obtenha-o o mais rápido possível. A chave é estar comprometido em viver o seu sonho. Não basta apenas olhar para o futuro. A visualização é uma ótima ferramenta para o futuro, mas também funciona no presente. É fácil visualizar o que você deseja no futuro, mas é igualmente importante visualizar o agora. Por exemplo, se você quer ser CEO de uma empresa, deve-se visualizar fazendo isso. No entanto, você também deve estar visualizando os objetivos menores que te permitirão alcançar essa cobiçada posição. Aprenda a esperar o melhor de si mesmo. Você não chegará a lugar algum com seu sonho a menos que espere continuamente o melhor de si mesmo. Isso não significa que você nunca deve cometer erros ou se sentir mal quando isso acontecer. Significa simplesmente que se você deseja alcançar algo, precisa se responsabilizar por isso. Ter um sonho e visualizar são apenas 2 passos em direção a um futuro melhor. Você também precisa se comprometer estabelecendo a promessa de que alcançará seu objetivo e que não importa quantos erros você cometa ao longo do caminho, você não desistirá de si mesmo. É o mesmo que quando você promete a alguém que fará algo por eles. Se não fizer, você então não cumpriu sua palavra e decepcionou essa pessoa. Se você não visualiza um futuro melhor e nem acredita que alcançará esses objetivos, está se decepcionando. Haja agora mesmo. Criar o futuro que você deseja não acontece apenas visualizando. Você também tem que agir. Se seu objetivo é perder 15 quilogramas, você não conseguirá isso apenas visualizando. Visualizar-se na academia ou aderindo a uma dieta não fará com que você perca peso. Você deve executar as ações necessárias para chegar onde deseja estar. A visualização é uma ferramenta que o ajudará imensamente, mas somente se você estiver disposto a colocar a mão na massa. O que fazer ao se deparar com obstáculos? Todo mundo se depara com obstáculos em suas vidas. A maioria encontra vários antes de alcançar seus sonhos. Embora seja fácil relembrar esses obstáculos depois de atingir seu objetivo, eles são muito difíceis de serem superados no momento presente. Se você está procurando maneiras de superar obstáculos enquanto permanece positivo, aqui estão algumas dicas para se ter em mente. Seja persistente. As únicas pessoas que atingiram seus objetivos são as que não desistiram deles. Quando você encontra obstáculos, especialmente os grandes, que afetam mais do que apenas sua vida profissional, pode ser fácil deixar seus sonhos de lado. No entanto, quando você continua lutando pelos seus sonhos e finalmente os alcança, a vitória é ainda melhor. Por isso, tente manter a mente aberta em relação aos obstáculos e como superá-los. Somente sendo persistente você vencerá os obstáculos e seguirá em frente. Se afaste um pouco. Se você está tendo problemas para superar um obstáculo, afaste-se da situação. Os artistas costumam fazer uma pausa, ou se afastarem de seu trabalho, quando sentem que ele não está saindo como imaginavam. Quando você encontrar um obstáculo em seu caminho, não tenha medo de se afastar um pouco. Reserve um tempo para pensar e depois volte com a cabeça mais fresca. Muitas vezes, isso pode lhe dar novas ideias sobre como abordar o problema e eventualmente superá-lo. Mantenha uma mentalidade de crescimento. À medida que você se depara com novos obstáculos, especialmente os contínuos, pode ser difícil permanecer positivo e focado no crescimento. No entanto, é importante que você não permita que esses obstáculos o impeçam de continuar em frente. Uma mentalidade de crescimento é o que permite às pessoas que experimentam grandes adversidades permanecerem fiéis à sua moral e objetivos. Uma mentalidade de crescimento é simplesmente remontar os sucessos que você já teve e melhorar continuamente, não importa o que aconteça. Se você desenvolver e manter essa mentalidade, continuará a superar obstáculos de uma forma que nunca imaginou antes. Use seus obstáculos para te impulsionar. Isso pode estar intimamente ligado à mentalidade de crescimento.
Em vez de encarar seus obstáculos como algo que o impede, olhe para eles como algo que o ajudará a crescer. Os obstáculos podem ser revertidos e vistos como oportunidades. Tudo que o impede de seguir pode ser usado para ensiná-lo a pensar em uma nova direção ou adotar uma abordagem diferente para um problema atual. No entanto, usar os obstáculos para crescer não é fácil para muitas pessoas. Por isso, procure olhá-los de uma perspectiva diferente antes de simplesmente permitir que eles te deixem estagnado. Como continuar seguindo em frente independentemente dos obstáculos quando você se depara com um obstáculo? É fácil desistir. Muitas pessoas abandonam seus sonhos depois que um obstáculo as impede de alcançar o que desejam. Se você enfrentou recentemente um grande obstáculo, sabe que o medo de não superar pode ser prejudicial. Porém, aqui estão algumas dicas que te ajudarão a continuar sua jornada não importa quais obstáculos apareçam no seu caminho. Não tenha medo do fracasso. O medo do fracasso é algo que pode deixar muitas pessoas estagnadas. É um dos maiores obstáculos a serem enfrentados. Quanto mais cedo você deixar de lado o medo de fracassar, mais fácil será superar os obstáculos. Quando você não tem a chance de falhar, não tem a opção de aprender com seus erros, e assim você não evoluirá. Por isso, tente fazer algo do qual você tem medo e anote os obstáculos que você enfrenta durante o processo. Em seguida, faça um plano de ação de como você superou esses obstáculos e como você fará isso novamente diante de um obstáculo muito maior. Pratique a resiliência. Resiliência é o ato de se recuperar após uma dificuldade ou trauma. A maioria das pessoas tem algum nível de resiliência que vai perdendo as forças. A resiliência é uma das maiores ferramentas que você deve usar se você deseja se tornar imparável, apesar dos obstáculos. Provavelmente, você foi derrubado pelo menos uma vez na vida. Pense nesse momento e como você se levantou depois dele. Você pode mostrar a mesma resiliência, não importa com o que se depara. Encontre um objetivo. Quando você se depara com um obstáculo, especialmente um daqueles bem difíceis, a melhor coisa a se fazer é encontrar um objetivo. Muitos que perdem entes queridos por questões relacionadas à saúde, por exemplo, escolhem ir para a medicina ou ingressar em uma organização sem fins lucrativos. Assim, ajudar as pessoas se torna seu objetivo diante de um obstáculo. Seu objetivo será diferente do de outras pessoas com base em sua experiência e objetivos de vida. No entanto, você deve ter e ser firme em suas crenças. Pratique otimismo. Você pode superar obstáculos se parar de se concentrar na negatividade. Em vez disso, tente escolher ser positivo. Quando você está otimista, sempre pensa nas coisas boas da vida em vez das ruins. Isso significa que, quando você se deparar com um obstáculo, seu primeiro pensamento não será desistir ou abandonar seu sonho. Ao contrário disso, você estará preparado para vencê-lo e seguir em frente quando terminar. Tente treinar sua mente para começar a substituir pensamentos negativos por positivos. Isso é especialmente importante em sua vida pessoal. Um dos maiores obstáculos que você pode enfrentar na vida é você mesmo. O seu eu crítico pode ser brutal. Veja se você já está preparado para silenciá-lo com positividade. Encontrando seu caminho novamente. Quando você se perde do momento presente, isso pode puxar sua vida para baixo. Talvez você até fuja de alguns dos hábitos bons ou saudáveis que está desenvolvendo. Porém, não deixe que esses pequenos contratempos o desencorajem. Você pode achar útil praticar perdoar a si mesmo por esses erros. Você pode dizer algo positivo como: eu me perdoo por ter ficado preso ao passado ou futuro. Eu escolho voltar meu foco para viver o presente. Dizer isso envia uma poderosa mensagem ao seu cérebro de que você estará consciente do presente agora. Também permite liberar a tensão, decepção ou raiva que você sente pelo que considera um fracasso. Lembre-se de que você é apenas humano e que estar atento ao agora é uma prática. Pense nisso como uma tarefa parecida a aprender piano ou um novo idioma. Ambos exigem que você repasse a mesma informação repetidas vezes. Quanto mais você pratica o que está aprendendo, mais fácil se torna. É o mesmo conceito com atenção plena. No início, pode parecer difícil ficar sentado em silêncio e apenas observando seu corpo ou seu ambiente. No entanto, fazer isso regularmente fortalecerá suas habilidades. Conforme você aprende, será mais fácil ficar atento em outros momentos. Por exemplo, se você se concentrar no caminho de volta para casa todas as noites, acabará percebendo que a consciência desse momento pode ficar vagando em sua mente mesmo após o término da viagem. Portanto,
Seja paciente e dedique um tempo para aprender a ficar mais consciente do momento.